Vincenzo Delicani voltando para trazer mais informações do Furacão com o Canóbio. Pois é, TT, queria trazer uma fala do Canóbio aqui no Bate Pronto. Ontem a gente comentou as histórias, né, do Matheus Gamarra e do Romeu Benítez, jogadores que acabaram de serem anunciados oficialmente pelo Atlético. 2 jogadores muito jovens e 2 jogadores que vão precisar de adaptação. Tem essa necessidade da adaptação ao futebol brasileiro. O Canóbio foi um jogador que passou por esse processo de adaptação. E ele comentou em entrevista aí à Rede Furacão sobre esse processo, como se deu aí nessa chegada dele ao Atlético. No mais diferente ao ano passado. Acho que aprendi muita coisa, adaptei de outra maneira, me senti muito bem, com muita confiança. Acho que também tive dois períodos onde cheguei e estava com essa motivação. Depois tocou rendimento, aí um pouco de caída, mas depois, com a ajuda de todo o time, de todo o grupo, consegui mostrar o que tenho para dar para Atlético. Ainda tenho muita coisa para melhorar e vou continuar porque sei que posso. Tá aí o Canóbio então, né? Ele fala que tem muita coisa pra melhorar ainda, mas a adaptação ocorreu. O Canóbio foi um jogador que cresceu muito na temporada de 2023 e algumas estatísticas mostram isso, principalmente de participações em gols, né? O Canóbio quintuplicou o seu número de participações em gols, chegou a 16 participações nessa temporada, liderou ele no Atlético nas assistências em Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, esteve entre os melhores jogadores na armação das jogadas, com mais passes decisivos, passes para finalização também no Atlético. Então é um jogador que cresceu demais e jogando em função diferente, né? No ano de adaptação dele, ele joga pelo lado direito e aí em 2023 ele passa a jogar pelo lado esquerdo e se adapta bem a essa função também. Então ontem a gente mencionou essa necessidade de adaptação do Romeu Benítez e do Matheus Gamarra e aí o Canóbio comenta esse fato em retrospectiva lá na Rede Furacão. Então é interessante ver como pro Canóbio foi possível, para esses 2 jogadores também vai ser importante esse tempo de adaptação, né? E esses gringos, né, do Atlético, os mais experientes, e o Canóbio já está, né, na lista dos mais experientes. Engraçado, né? O Canóbio chegou 1 ano e meio no Atlético. Ele não tem uma história longuíssima com o Atlético e tudo mais. Mas é um cara que vai ajudar com certeza nessa adaptação, né? São paraguaios, não são uruguaios, como é o Canóbio. Tudo bem, mas assim, a língua é a mesma. Sim. O Romeu Benítez gosta mais de falar o Guarani, tudo bem. Mas vai falar em espanhol com os companheiros que são da Argentina, do Uruguai e tudo mais. A língua é a mesma e a dificuldade dos estrangeiros que chegam é a mesma. Com certeza, eles estão vivendo a mesma coisa. Estão longe do país deles e num clube do mesmo continente, no futebol, que é o mais competitivo do continente. E com expectativas muito altas, né, do torcedor. Porque foram todos eles contratações muito caras, inclusive o Coelho. Sim. O Coelho tá top 10 de contratação do Atlético ainda? Sim, o Coelho chegou a ser a contratação mais cara da história do Atlético, agora acho que é a já ocupa a 5ª colocação, 12 milhões e meio investidos. Não é o Benítez agora que é o 5º? O Gamarra em 3º, o Benítez o 5º, o Coelho talvez verdade, o 6º? o Coelho é o 6º, exatamente. Isso, ele então é isso. O Coelho, tá certo. E aí, mas a grande questão é assim, todos esses gringos do Atlético, e aí o Brian Garcia, por exemplo, que teve o contrato rescindido, assim como o Pedrinho, por conta da Operação Penalidade Máxima, quando saíram os nomes deles como investigados, perdão, o Atlético até tomou uma atitude rápida e tudo mais. O Brian Garcia também foi um investimento alto, 7 milhões e meio de reais, 8 milhões de reais mais ou menos. São jogadores que vêm com esse peso de serem caras que o Atlético investiu, as maiores cifras de sua história, top 5, top 10 de sua história. São caras muito jovens, como era o próprio Canóbio quando chegou. Coelho um pouquinho mais velho, mas também não era um jogador super experiente. Esquivel muito jovem. O Coelho chega com 21. Zapelli, o Canóbio chega com 24. É verdade. É o contrário, perdão. O Canóbio um pouco mais velho, o Coelho um pouco mais jovem. Isso. Eu troquei aqui os dois. Mas assim, todos caras muito jovens, menos de 25 anos, e a maior parte deles menos de 21. 22 ou 23, o Gamarra agora tem 23, mas o Esquivel muito jovem, o Zapelli muito jovem, o Benítez muito jovem, o Canóbio quando chegou muito jovem, o Coelho quando chegou muito jovem, caras que tem que chegar e resolver pelos valores investidos em outro país, em outra cultura. Essa questão da adaptação, de você ter caras que entendem um pouco do que você está passando, isso ajuda demais. E eu tenho certeza que o Canóbio, hoje um dos líderes deste elenco do Atlético, vai ajudar muito o Gamarra e o Benítez a se adaptarem e conseguirem fazer a sua história também com a camisa do Furacão. Agora